Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, nos iluminando, nos elevando, nos ajudando a termos uma intuição tranquila, né? E vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Consolador, esse livro que nos auxilia ensinando como que se deu a evolução da moral humana, a evolução do princípio inteligente, da religiosidade, através das ciências humanas. Um livro fabuloso que foi nos trazido à baila pelo Chico Xavier e nosso querido Emmanuel. Nós já estudamos da pergunta de 1 a 8, nos capítulos anteriores, e hoje nós vamos ver se a gente consegue terminar essa parte da química, e nós rogamos a todos vocês que abram bem, que têm nos acompanhado, né? O coração e a mente para poder entender direitinho. Passem pelo crivo da razão, utilizem a inteligência, né? Utilizem o raciocínio para poder avaliar direitinho e procurem auxílio na internet, porque realmente são assuntos assim, não são complexos não, mas se nós não tivermos uma base, né, científica, eles ficam um pouquinho difíceis de serem entendidos. Mas Emmanuel traz de uma maneira tranquila e a gente tenta explicar também, tá bom? E como sempre a gente pede que vocês comentem aí na medida do possível, deem seu joinha e se inscrevam no canal, que é muito importante para todos nós. Então o livro é O Consolador e nós vamos iniciar hoje a partir da pergunta número 9. Pergunta 9 diz o seguinte: a radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Está perguntando se a radioatividade destrói ou evolui. Por que essa pergunta está aqui? Nós vimos, nós não entendemos muito bem de radioatividade do ser humano normal, mas a gente já viu que a radioatividade opera a destruição também. A fissão nuclear, a bomba atômica. Então o Emmanuel, foi feita essa pergunta para o Emmanuel, se a radioatividade opera só a destruição ou se ela faz parte da evolução também. Antes da gente trazer a resposta dele, eu vou trazer rapidamente o que é radioatividade, o significado de radioatividade, que é o seguinte: radioatividade ou radiatividade é a propriedade de determinados tipos de elementos químicos e radioativos de emitirem radiações. Um fenômeno que acontece de forma natural ou provocado, ou artificial. A radioatividade natural ou espontânea ocorre através dos elementos radioativos encontrados na natureza, na crosta terrestre, na atmosfera, etc. Já a radioatividade artificial ocorre quando há uma transformação nuclear, através da união de átomos ou da fusão ou da fissão nuclear. A fissão nuclear é um processo observado em usinas nucleares ou em bombas atômicas. Alguns átomos, como os de urânio, do rádio, do tório, são estáveis, resultado da combinação entre nêutrons e prótons. A liberação de energia radioativa acontece quando há uma transformação desse núcleo instável, a desintegração nuclear, e o núcleo começa a perder partículas alfa, beta e raios gama, ou raios gama. Olha que interessante. Se essa fissão nuclear não for contida, ela destrói. Mas se ela for contida, ela dá vida. A fotossíntese, por exemplo, que nós aprendemos na escola, é uma fissão nuclear. O vegetal quebra os átomos de carbono e fabrica oxigênio. Mas vamos ver então, a gente deu essa introdução para a gente ver o que é radioatividade. Vamos à pergunta novamente, pergunta número 9 do livro Consolador, e a resposta dada por Emmanuel. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? A resposta dele: por meio da radioatividade verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observa os processos de transformação das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade e luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Nos estudos anteriores nós já explicamos o que é individuação química, Individuação química se dá quando um elemento químico, um átomo de carbono, por exemplo, o hidrogênio, toma sua personalidade. No princípio eram os elementos gerais do universo, era o fluido universal todo misturado. E de acordo com a inflexão da mente divina, eles foram tomando individuações. Aí quando um elemento passa a ser um elemento propriamente dito, com sua individualidade. E a partir daí eles são combinados, utilizados para se transformarem em outros elementos e formarem, por exemplo, o oxigênio, que é o hidrogênio com o oxigênio. A água, que é o hidrogênio com o oxigênio, me desculpe. Pergunta número 10. Onde
onde fica, onde está, de onde vem a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças. Os cientistas da Terra já mostraram que a radioatividade opera incessantemente, sem parar, tanto dos minerais quanto da resposta que ele vai dar. De onde vem essa energia? Resposta: o Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. O Sol é energia, é o ponto vital. É dele que vem essa energia para todos os núcleos da vida planetária, né? Através dos raios ultravioleta e dos raios beta, né? Ele nos dá vida, energiza e fornece tudo aquilo que nós temos a necessidade para poder existir e viver e progredir. Pergunta número 11. Raios ultravioletos e raios infravermelhos. Pergunta número 11. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos que nada se cria e nada se perde? Resposta do Emmanuel. Em verdade, o espírito humano não cria vida, que é atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Então, alguém disse, né? Nada se cria, nada se perde. Isso está em relação ao homem, porque Deus é a causa primária de tudo. Deus criou tudo. E nada se perde na humanidade, mesmo aquilo que a gente acha que foi destruído, porque nós estamos utilizando a criação divina. O Chico Xavier falava para a gente que Deus já desenhou toda a evolução, né? E nós vamos nos encaminhando procurando esses desenhos. Nós estamos na periferia e Deus é o centro. E caminhando para o centro, para Deus, a gente está descobrindo tudo aquilo que Deus já criou. Então, mesmo numa guerra de grandes proporções, igual foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde desencarnaram mais de 40 milhões de pessoas, as pessoas desencarnam, ficam aqui no plano espiritual, voltam para a Terra, toda aquela destruição feita foi renovação, todo o material demolido foi reutilizado na reconstrução das casas, dos imóveis e de tudo aquilo que foi retornado para a Terra. Então nada se perde na natureza e nada se cria por nós. Nós utilizamos a criação de Deus. Pergunta número 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? O Emmanuel fala lá na pergunta no estudo anterior, né, qual que é a diferença entre química orgânica, ou química biológica e química industrial. Aí a resposta foi que a química biológica é aquela que é organizada por Deus. Esse desenvolvimento do átomo dentro da evolução humana, toda organizada pela mente divina. E a química industrial é essa que nós, seres humanos, podemos manipular, feita por nós, permissão de Deus. Então a pergunta 12 é a seguinte, de novo, repetindo. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza e seus primórdios? O que ele está perguntando? Se as combinações naturais da química orgânica são exatas, como entender então no princípio que era tudo diluído, tudo dissociado? Então a gente está aprendendo com o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que a trindade divina é Deus, Espírito e Matéria. Deus cria o Espírito, Deus cria a Matéria. O Espírito, antes de ser Espírito, é um princípio inteligente, a matéria, antes de ser matéria, é um fluido universal. Esse é o fluido primordial. Com o tempo ele vai se aprimorando e manifestando esse aprimoramento. Então a pergunta é, em face dessa exatidão, como entender então as expressões da natureza mais rudimentar em seus primórdios? Resposta do Emmanuel. As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta do orbe.
Remontando a essas origens profundas, podeis observar então o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural, que, sob a égide de Jesus, prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre através dos tempos. Vamos tentar fazer uma analogia grosseira conosco. Imagina, o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, fala que as hostes celestiais só se reuniram em torno de onde existe a Terra hoje por duas vezes. A primeira foi quando Jesus, e os seus prepostos deliberaram por ordem divina a construção de mais uma das infinitas moradas na casa do Pai, que é o planeta Terra. Então eles se reuniram e fizeram todo o planejamento. E a segunda foi quando da vinda do próprio Jesus na Terra. Mas a gente está falando isso por quê? Quando nós vamos construir qualquer coisa, um engenheiro vai projetar uma casa, uma pessoa quer construir sua casa, ela tem na cabeça a ideia da casa que ele quer, ele passa para um engenheiro que vai desenhar aquilo que ele quer, um arquiteto vai dar a forma final e todo esse planejamento é repassado para o mestre de obra, para os pedreiros que vão construir conforme um planejamento prévio. Então, se nós que somos indisciplinados, nós que somos atrasados, sabemos planejar as coisas que nós vamos fazer, a gente vai fazer uma viagem no fim do ano, no início do ano, a gente planeja antes. Muitos de nós compramos um pacote anteriormente, quando vamos já está tudo pago, Há um planejamento feito por nós. Então imagina Deus, imagina Jesus. Então a pergunta foi como é que, em face da exatidão com que efetua as combinações da química natural, como é explicar o início? O início era tudo bagunçado para o nosso entendimento, mas já estava tudo dentro do planejamento divino. Então, quando um planeta é construído por um espírito igual a Jesus, todo o esboço, toda a planta, toda a organização daquela construção já foi feita. Ele sabe como fazer, o que utilizar e de que maneira que aquilo vai acontecer para dar certo. Então, se nós planejamos, imagina Jesus. Pergunta número 13. As forças espirituais, essas mesmas forças que construíram o planeta, organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Sem dúvida, isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida do planeta vulo comprova. A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos de ozônio destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida na Terra. Da atmosfera recebeis a maior porcentagem de nutrientes para o entretenimento das células. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular a quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar, 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu: comerás o pão com o suor do teu rosto. O problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas nesse mundo. Que interessante, que coisa primorosa essa resposta do Emmanuel. A pergunta foi se as forças espirituais organizaram a atmosfera do mundo. E o Emmanuel, além de falar que, claro que sem dúvida se planejou o planeta, claro que a atmosfera está organizada. Ele ainda nos diz que o oxigênio que é criado por Deus, que a humanidade até aprendeu a repetir, mas esse oxigênio, ele nos é dado de graça por Deus. Esse oxigênio vindo com energia solar, que alimenta, que faz a manutenção das células, é dado por Deus. E o azoto e o carbono é a nossa obrigação de procurar, ou seja, é o trabalho do homem para a obtenção do pão da vida. E ele dá até essa explicação, Lá quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram à ordem de Deus de não comer o fruto da árvore da vida lá, o fruto proibido,
Aí Deus os expulsou do paraíso, onde tudo estava provido dele próprio, e disse que comerás a partir de hoje o pão com o suor do teu rosto. A nós é dado a busca do alimento físico, orgânico, e Deus dá todo o restante que precisa para a nossa manutenção celular. Impressionante isso. 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Os astrônomos falam que um dia o planeta vai morrer, né? A resposta do Emmanuel: é certo que todo organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Já se diz, porém, que a vida é um eterno presente. E o nosso primeiro dever não é de ficar contando o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Ou seja, uma pergunta: como compreender, né, o que os cientistas falam, que um dia a Terra vai morrer? Aí o Emmanuel nos fala: claro, como tudo se transforma, a Terra um dia vai se transformar, ela vai deixar de ser um planeta. Mas quando chegar esse tempo, a humanidade dela se transformou também, e a energia dela volta para o cosmos, volta para o fluido universal para ser reutilizado. E ele nos chama a atenção dizendo que isso é irrelevante. Em vez de a gente ficar marcando tempo para as obras de Deus, nós temos que apegar essas obras, utilizá-la e fazer com que ela exerça de fato aquilo que foi planejado por Deus, nos ajudar a evoluir. Então ele ainda fala assim: em vez de ficar contando o tempo em bases inseguras, né, ficar contando a duração dessas obras que são transitórias, é melhor valorizar esse tempo evoluindo, aprendendo a ser bom. Um dia não vai ter esse planeta Terra, mas até lá nós já vamos ter evoluído mais, não vamos precisar dele mais. Igual, um dia essa camisa que eu visto vai estragar, eu vou comprar outra. O dia que esse corpo físico não vai aguentar mais, porque vai estar usado e feito aquilo que foi a função dele, ele vai desintegrar. Vocês, todos nós, espíritos, vamos estar nos existindo no outro lugar. O planeta Terra também vai deixar de existir, mas vai ter cumprido o seu compromisso, e nós, se tivermos feito bem nele, também estaremos mais avançados e mais adiantados. Então, repetindo, nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. E nós estamos alcançando com essa transformação, né, essa oportunidade que Deus nos dá de utilizarmos a sua criação, nossa individualização com Deus. Vai chegar um dia que, igual o Saulo falou, né, já não sou eu mais quem vive, sim o Senhor que vive em mim, que nós vamos fazer isso e falar isso também. Enquanto isso, vamos tentar entender a química, a física, a biologia, as ciências sociais que esse Consolador nos traz, o estudo desse livro, para que a gente possa exercitar nossa cidadania, nossa existência com muito mais propriedade. Deus nos deu tudo isso para a gente poder entender. Deus enviou esses emissários, esses cientistas, essas pessoas conhecidas e desconhecidas que descobriram o átomo, a matéria, descobriram a reação química, a energia nuclear, exatamente para a gente poder entender o trabalho de Deus conosco. Então vamos tentar devagarinho ser felizes compreendendo isso. Vamos fazer esse exercício diário de compreender a criação divina e como Deus é amor e é bom para todos nós. Vamos ser pessoas melhores, vamos estudar mais e, consequentemente, aprendendo, fazendo as coisas melhores. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo.